A paz do Senhor, meus amados irmãos, tenham uma boa tarde na presença do Senhor. Hoje eu acordei com uma palavra no meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês a respeito de um homem que estava ali na cidade de Suzã. Esse homem chamado Mardoqueu. Muitos de vocês sabem a história do que esse homem passou. E ali, para resumir a história, foi levantado um homem ali, segundo o rei, com o nome de Ramã. Esse Ramã, ele era terrível, um homem arrogante, soberbo. Só pensava o seu tal, só queria ser o tal. E ele muitas vezes sim, ele era o braço direito do rei. Então o que acontece? Ele queria de todas formas exterminar o povo de Deus. Não gostava, porque quando ele passava as pessoas se dobravam para ele. Veja bem, o camarada era só um braço direito do rei, mas queria ser considerado e ser achado como tal, como poderoso. Aí o que acontece? Toda vez que ele passava, as pessoas se curvavam, dobravam-se perante eles, né? Já vimos uma história ali de um homem ali, chamado os três jovens ali, né? Que não se encurvaram, não se dobraram ali para a estátua da Nabucodonosor. E quem é crente fiel não se curva em qualquer situação, não desiste em qualquer situação. Então, para resumir a história, todo mundo se curvava, menos Mardoqueu. O camarada ficava com uma ira terrível, rapaz, querendo matar. E como vocês sabem a história, tentou de todas as formas de matar Mardoqueu e exterminar todo o povo de Israel que estava ali, vivendo ali na fortaleza de Suzã. Só que o interessante é que a Bíblia diz no capítulo 2 de Esther, versículo 21, se eu não me engano, que Mardoqueu, ele colocou no seu coração em ficar todos os dias ou manhã, que seja, ficar ali na porta, na entrada do palácio do rei. Aí o que acontece? Acontece que ele ficava ali todas as manhãs. E um certo dia, ele descobriu uma tentativa de homicídio. Estavam planejando matar o rei. E ali, Mardoqueu, ele contou o que estavam planejando e pediu para falar para o rei. E queriam matar o rei, como vocês sabem a história. E o que acontece? Aquelas pessoas que queriam matar o rei morreram. Mas todos os feitos antigamente, eles eram registrados nos livros das crônicas dos reis, ou seria no livro das recordações. E todos os reis, quando muitas vezes eles não dormiam, eles liam esses livros, os livros das crônicas, os da lembrança, ou dos feitos, né? Mas o que acontece? O interessante é que Mardoqueu ficava ali todos os dias naquela porta, né? Aí o que acontece? Meditando, vendo um artigo também agora há pouco, e tive uma conclusão. Há algumas portas da nossa vida que a gente tem que vigiar. Há algumas portas da nossa vida que a gente tem que ter cautela. Quais seriam essas portas? A porta da nossa casa, a porta da igreja, a porta da internet, a portas que você sabe que existe várias portas da prostituição. E o que acontece? Deveríamos estar vigilantes, né? O propósito de Mardoqueu seria que ele tinha certeza que em algum momento o rei iria chamar ele. Só que anos se passaram e nada se aconteceu. Eu já ouvi falar muito quando eu era pequeno em Recife, até na minha adolescência, antes de vir para o Japão, que Deus não esquece de nada, está tudo no memorial de Deus. E a gente não entende muitas vezes o que significa dizer isso. Para isso, Deus deixou da sua Bíblia Sagrada um exemplo de memorial. O que acontece? Um certo dia o rei, ele foi dormir, não conseguiu dormir, e ele chamou ali os seus servos e pediram para trazer os livros das crônicas, da lembrança, dos feitos, que sejam. Aí o que acontece? Trouxeram
o livro dos feitos, das lembranças. E quando o rei foi ler, por incrível que pareça, onde ele abriu na história de Mardoqueu, que avisou ao rei sobre a morte do rei. Eu parei o vídeo por causa da minha filha, chegou aqui. Eu estou na escola. Aí o que acontece? Por incrível que pareça, como eu falei, que está tudo no memorial de Deus. E o que acontece? Ele abriu logo na história de Mardoqueu. Aí ele perguntou para os seus servos: o que foi feito para esse homem por esse ato que ele fez? Os seus servos responderam para ele: nada foi feito, meu rei. Deus ele não deixa dívida para ninguém, com ninguém. Tudo no tempo de Deus, na hora de Deus, se concretiza, acontece. E nesse mesmo dia, por incrível que pareça, Ramã já estava vindo com o propósito de matar Mardoqueu. Já tinha combinado com a sua família, já tinha preparado uma forca para enforcar Mardoqueu. E quando ele se aproxima do rei com esse propósito de matar a Mardoqueu, o rei falou assim: Ramã, chegasse, me diga uma coisa. Se fosse você, o que você faria para um homem, me desculpe que eu estou tossindo, a quem Deus quer honrar? Ele já pensou, como ele era vaidoso, pensou assim: eita, chegou a minha hora. Só que há pessoas que estão nos bastidores, há pessoas que não se aparecem, há pessoas que ninguém dá nada. E essas pessoas que ninguém dá nada são as pessoas que Deus escolheu. Ramã pensava que era o tal, o poderoso, o manda-chuva, mas só que Deus estava preparando uma grande vitória para aqueles que ninguém dá nada. Aí ele encheu o peito e falou assim: pega as melhores vestes reais, pega o cavalo do rei e coloca um anel e manda alguém, um servo, puxar o cavalo gritando na praça: esse é o homem a quem o rei se agrada. E foi muito bonita essa história. Então o rei virou para ele: Ramã? Então faz isso com o Mardoqueu, porque ele fez tantas coisas. Muitas vezes a gente faz tantas coisas simples, que possa ser nos olhos de muitos, mas nos olhos de Deus tem um grande valor. Ele avisou que queriam matar o rei. Ele, como servo de Deus, vou trazer para a palavra espiritual agora, na material. Você está vendo as coisas indo de mal a pior. Você está vendo os rumos que estão tomando dentro da casa do Senhor. E você está avisando, como servo, profeta de Deus: não pode acontecer isso, está errado, não desse jeito. Querem matar, querem apagar as raízes, querem apagar aquilo que muitos servos do Senhor vieram antes e fizeram. As raízes, as doutrinas tem que ser perseverantes, tem que ter cautela, tem que estar viva. Não pode mudar as coisas de Deus, não pode mudar aquilo que fizeram, que até hoje a igreja, há mais de 100 anos, prossegue, avança, porque muitos homens de Deus e mulheres sofreram e padeceram pela essa obra do Senhor. Então, vai chegar um momento que quando você pensa que ninguém está te vendo, que ninguém está te olhando, que ninguém está batendo nas tuas costas, irmão, não espere por isso, não dependa disso, você não precisa disso, porque está tudo no memorial de Deus. E quando ele lê aquela crônica, aquele memorial, vai dizer assim: vai lá, anjo, abençoa o meu servo que tem perseverado na porta. Então começa a fechar as portas hoje que não agrada a Deus. Comece agora a observar o que você pode fazer para estar no palácio. É melhor estar no portão do palácio. É melhor estar no portão do palácio esperando o tempo certo de Deus, do que estar sem nenhuma direção, sem com apavoro, com agonia no coração. É melhor esperar, porque o momento certo de Deus vai chegar na sua vida. Sabe o que aconteceu? Mardoqueu foi honrado. Mas o mais interessante, para encerrar,
que quando ele passou por esse propósito aí, e o próprio inimigo dele, rival, que odiava ele, estava puxando lá o cavalo, gritando: esse é o homem a quem o rei se agrada. Sabe o que aconteceu? Quando acabou tudo aquilo, a Bíblia diz que Mardoqueu tirou toda aquela veste, desceu do cavalo. Muitos querem subir no cavalo e não quer descer mais. Ele desceu do cavalo, tirou suas vestes, tirou o anel, sabe? E sabe para onde ele corria de novo? Para o portão do rei, do palácio. Sempre, independente de que aconteça, de que venha sobre a sua vida, saia, deixe tudo e volte sempre para a presença do rei. Quanto mais perto você estiver do rei, melhores coisas acontecerão. Sabe o que aconteceu? Para minha Dora, para Deus, essa palavra no teu coração. Eu estou correndo por causa do tempo que eu vou para a reunião. Sabe o que aconteceu? Olha, Naamã passou por essa humilhação. A própria forca que ele tinha preparado para enforcar o servo do Senhor, ele foi enforcado, ele e sua família. Sabe os bens de Ramã? Sabe a casa de Ramã? Sabe a posição que Ramã tinha ao lado do rei? Foi tudo para Mardoqueu. Oh, glória! Então não espere nada de homens, não espere nada, não faça nada para Deus por interesse. Espere que Ele conhece teu coração, Ele conhece e sabe o que Ele vai fazer da tua vida. É coisas grandes, irmão. Então espere no momento certo de Deus, tá bom? Deus abençoe. E o cativeiro mudou, o cativeiro virou. É melhor estar na porta do palácio, perto do rei, do que estar longe dela, estar longe do rei, sabe? Então às vezes temos acesso, temos direção com Deus, muitas vezes não queremos. Mas saiba de uma coisa, fique na presença de Deus. É melhor estar na porta, mas estar com a presença do Senhor. Deus abençoe vocês, né? Mais e mais, né? Poderia falar sobre a Esther, mas eu quis falar sobre ficar na porta, ficar na presença do Rei Jesus. Amém? Pai do Senhor, fica com Deus. Vou para a reunião.